Amém. Jesus é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Nesta noite nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, que consta aqui no livro Fundamentos da Fé Cristã. Amém. Na semana anterior tivemos o irmão César, que falou sobre o espírito processado. E agora iremos falar sobre o espírito 7 vezes intensificado. Só fazendo uma pequena retrospectiva, porque alguns dos irmãos não estiveram aqui, sobre o que o irmão falou, é que quando Deus foi criar o universo, ele tinha o título de Deus. Era Deus, desculpa, irmãos. Então, Deus precisou de fazer, os irmãos me desculpam, porque eu estou tendo dificuldade para iniciar aqui. Então, o Espírito de Deus, é isso que eu queria dizer, o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus, o Espírito da criação. Deus criou todas as coisas e tinha o título de o Espírito de Deus. Mas depois da criação, quando Deus criou o homem, aí já era o Espírito de Santidade ou o Espírito de Jeová. Sim. Jeová quer dizer um relacionamento de Deus com o homem. Sim. Então observe, irmãos, que daí para cá o Senhor veio passando por um processo. Né? Depois veio o Espírito de Santidade e depois no Novo Testamento o Espírito Santo na concepção, ou seja, quando o Espírito entrou no ventre de Maria, que formou Jesus, e depois foi passando por mais experiência. Depois Jesus teve o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é o Espírito do viver do Senhor aqui na terra, pelas experiências que ele passou. E depois o Espírito de Cristo, que fala da unção que ele recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Após a sua morte, a ressurreição e a ascensão. Então aí tornou-se o Espírito de Cristo e o Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, hoje, quando estamos em dificuldades, quem nos assiste hoje é o Espírito de Jesus. Porque Jesus é que passou pela experiência. Deus, para se tornar homem, ele passou por todos esses processos para se tornar novamente o Espírito, mas o Espírito todo inclusivo, para poder assim entrar no homem. Esse Espírito era prometido, que Deus prometeu a Abraão, no Velho Testamento. Então, meus irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante é quando, se o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comesse da árvore da vida, automaticamente a vida de Deus entraria no homem. E Deus não precisaria passar por todo esse processo, por toda essa experiência, que inicia desde Gênesis até Apocalipse. Observe, irmãos, como um ato que Adão praticou ali, negativo, mudou toda a história. A Bíblia, ela só seria os 3 primeiros capítulos e os últimos 3 capítulos. Seria o suficiente. Mas todo o restante foi por causa de Deus ter amado o homem e desejar restaurar o homem. Então Deus precisou de passar por tudo isso. Hoje, nós estamos na era do Espírito. Na era do Espírito. E quando recebemos o Espírito de Deus, além da salvação, nós também fomos feitos filhos de Deus. Como no Evangelho de João capítulo 1, versículo 13. Fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então hoje somos filhos de Deus. A nossa relação com Deus hoje não é de Deus e uma criatura.
Não, mas é de um pai e de um filho, que é bem diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mensagem dessa semana nos fala do Espírito 7 vezes intensificado. Por que que o Espírito foi 7 vezes intensificado? Aqui tem algumas perguntas. Quantos Espíritos existem? Na verdade, só existe um. Mas embaixo a Bíblia fala de 7 Espíritos. São 7 mesmo? Não, é um Espírito. Amém. Mas é intensificado. Amém. Qual é a obra do Espírito nesses tempos finais? Então, a obra do Espírito intensificado nesses tempos finais é para vencer toda a degradação deste mundo. Tudo que tem de negativo neste mundo, por isso o Espírito foi intensificado. Agora, Deus tem poder para resolver toda essa situação sem intensificar o Espírito dele? Claro que tem, mas nós não temos. Mas então o Espírito foi intensificado por nossa causa. Amém. Para que nós pudéssemos ser empoderados, sim, para que nós tivéssemos ousadia. Amém. Quando os discípulos esconderam naquela casa, com medo dos judeus e dos romanos, principalmente dos judeus que perseguiam, ali tremendo de medo, eles tinham o Espírito intensificado dentro dele, o Espírito todo inclusivo? Não tinham, não tinha, por isso eles estavam amedrontados, desencorajados. Mas depois que o Senhor apareceu e soprou sobre eles o Espírito, aí eles receberam esse Espírito para dentro dele. Aí quando o Senhor enviou, eles foram com ousadia e obedeceram o Senhor e pregaram a palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos tempos finais, irmãos, nos tempos de expandir o reino de Deus e edificar a igreja. Não somente pregar o evangelho da salvação, mas levar o reino de Deus às pessoas, a edificação. Então, quando recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos em nosso espírito. E Ele uniu ao nosso espírito. Nos tornamos um espírito com o Senhor. E a partir daí, Ele já está querendo entrar na nossa alma. Está trabalhando em nossa alma para nos transformar. Porque o crente que é salvo, creu e é salvo, e não tem transformação, ele não é um crente que dá testemunho, ele não expressa Deus. Porque nós expressamos Deus usando o nosso espírito, mas é através da nossa alma, através do nosso falar, através do nosso pensar, do nosso sentir. Então, o nosso viver é o maior testemunho que podemos dar. Vale mais do que muitas palavras. Então, por isso, hoje nós temos dentro de nós o Espírito 7 vezes intensificado. O Espírito prometido, que em João 7, 39, 40 e 41, 37, 38 e 39, fala que antes de Jesus ser glorificado, não existia o Espírito. Mas para aí, Deus não é Espírito? Então existia. Mas qual Espírito está referindo? O Espírito processado. O Espírito que hoje, além de ser processado, ele é intensificado. Amém. Olha, por amor de nós, irmãos, quanto processo que Deus precisou de passar. Olha, e o processo mais doloroso foi o processo do nascimento de Jesus e o viver humano de Jesus. Jesus, quando nasceu, já foi perseguido. O inimigo já queria matar Jesus até antes dele nascer. Quando nasceu, então, Herodes mandou matar todas as crianças daquela época, até uma certa idade, acho que 3 anos, né? Porque eles não sabiam quem era o menino, então falaram, vamos matar todo mundo que ele morre no meio. Mas Deus preservou. Amém. E no viver de Jesus, primeiro, ele foi rejeitado por seus irmãos. E por muitos passou uma vida de sofrimento, de renúncia, nós conhecemos a história, e no final
de morte e morte de cruz, por calúnias, tudo de ruim Satanás lançou sobre Jesus. Tentou Jesus no deserto, mas Satanás foi derrotado. O Senhor permitiu levar na cruz, Satanás pensou que tinha vencido. Agora sim derrotei ele. Mas depois ele percebeu que ele caiu, foi numa arapuca. Quem foi derrotado foi ele. Ele começou a usar as pessoas. Se você é filho de Deus, desce daí. Já queria que Jesus descesse. Não, mas Jesus perseverou ali até a morte e cumpriu cabalmente o seu ministério. Consumou a obra ali pela qual ele foi enviado. E ali, dali para frente, já era uma questão do Pai, se aprovaria ou não a sua obra. Mas o Pai aprovou, o ressuscitando. E ele foi ascendido ao céu, sentou à direita do Pai, recebeu todo o poder, toda a autoridade em cima nos céus, embaixo na terra, debaixo da terra. E como ele havia prometido que nós não ficaríamos órfãos, ele voltou como Espírito. Amém. Em Apocalipse fala de vários itens sobre os 7 Espíritos de Deus. Uma observação: no tabernáculo do Velho Testamento, nos mostra que no tabernáculo havia o candelabro com 7 lâmpadas. 7 lâmpadas, que já era uma alusão aos 7 Espíritos de Deus. Porque o tabernáculo era como se fosse a igreja. O templo também tinha ali. No Novo Testamento, João fala sobre os olhos, as tochas, 7 tochas de fogo. Fala sobre os 7 olhos. Fala sobre as 7 lâmpadas. Aqui tem mais de 7 lâmpadas, mas se tivesse uma lâmpada só, não teria a mesma claridade de 7 lâmpadas. Mas tendo 7 lâmpadas, a claridade é maior. O Senhor mostra mais o nosso interior. O Senhor nos se manifesta mais, a gente pode ver melhor o Senhor e a sua vontade. E o fogo daquelas lâmpadas, tanto é para nos purificar das nossas impurezas, como também para nos guiar, amém, para nos dar luz e entendimento, e também destruir as trevas que possa haver em nós. E destruir todo o poder das trevas também. Então a função das 7 lâmpadas, que são as 7 tochas, é essa. Mas e os 7 olhos que a Bíblia fala no Velho Testamento, a rocha que tinha 7 olhos, e dos 7 olhos do Cordeiro? Meus irmãos, é o Senhor percorrendo toda a terra. O Senhor está vendo tudo. Amém. Os 7 olhos é uma visão que o Senhor tem de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nós temos dentro do Espírito esses 7 olhos. Sim. Porque esse Espírito é o próprio Senhor. Amém. Esse Espírito intensificado está em nós, mas o Senhor quer nos dar a visão ampla, para ver o que tem neste mundo, tudo o que acontece neste mundo, toda degradação, pecado, tudo que Satanás tem armado e preparado para nos destruir, para destruir a igreja, e que está destruindo as pessoas que não têm o Senhor, e até mesmo crentes estão caindo nesse laço, porque não tem um viver de comunhão com Deus, um viver de obediência à palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. No Antigo Testamento, conforme falei de Zacarias 4, fala de edificar o tabernáculo e o templo, que são símbolos da igreja do Velho Testamento. Em Apocalipse, essas lâmpadas simbolizam juízo setuplicado de Deus a fim de edificar a Nova Jerusalém. Setuplicado é 7 vezes, multiplicado por 7, é 7 vezes.
por meio de seu Espírito intensificado ou septuplicado, Deus sonda, ilumina e julga seus filhos. Deus também está nos julgando. Só que o julgamento de Deus agora não é um julgamento para a morte, é um julgamento para nos transformar. Ele vê a dificuldade em nós, Ele permite uma situação para a gente enxergar também aquela dificuldade e nos libertar dela. Às vezes Deus usa o pregador, usa o irmão, usa a irmã, uma situação. Então louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos ilumina e julga seus filhos, ao mesmo tempo em que se dispensa a eles a fim de consumar neles sua obra, a qual culminará na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, que o Senhor vem, com a sua graça, nos mostrar que nós temos esse Espírito dentro de nós, intensificado. Então, o Espírito intensificado é um Espírito, foi acrescentando no Espírito de Deus experiências de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito, entende? Então, foi intensificando. E Deus, agora em Cristo, passou por essa experiência. Nós precisamos também passar por experiências com o Espírito para termos um viver adequado da vida da igreja e para podermos também ter a ousadia de pregar o Evangelho e trazer as pessoas para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.